pela atenção de vocês. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar esse momento bastante oportuno em que as questões foram colocadas e, claro, aproveitando também a apresentação do professor Luciel, que também colocou várias questões para convidar os integrantes da nossa mesa de debates. Em primeiro lugar, gostaria de convidar o professor Bastian Heydon, agradecendo já a presença, convidar o Dr. Newton e convidar o professor Luciel. E, com relação às questões, a gente gostaria de ter o maior número de participações possíveis, mas o nosso tempo é limitado. Portanto, eu pediria que as questões fossem o mais breves possíveis, que a mensagem fosse passada rapidamente, para a gente ter o maior rendimento aqui possível do nosso tempo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Marco Antônio, convite assim, bem de última hora, mas é sempre uma honra a gente estar aqui com o Newton, com o professor. Eu acho muito bom esses momentos que a gente discute, que eu comecei a conversar e trabalhar com a sustentabilidade já há quase 20 anos agora, 92, né? E naquela época a gente era chamado de melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. A maior parte dos meus colegas de profissão, os economistas, ainda tem um pouco essa desconfiança, né, de que quem mexe com o meio ambiente, sustentabilidade, é meio contra o progresso, contra o que eles chamam de desenvolvimento. E eu gostei muito, particularmente, da apresentação do Newton, porque, né, ele encerrou dizendo isso, ou seja, daqui por diante, e isso é uma coisa que quem viaja particularmente pela Europa vê isso muito claro, é impossível pensar a economia, é impossível pensar a tecnologia sem a dimensão da sustentabilidade dentro disso. Então esse já é um passo que nós aqui no Brasil ainda estamos meio longe de fazer, né? No Brasil ainda estamos sempre falando do crescimento, né? Você vê o noticiário aí, ontem eu estava ouvindo a CBN, eu também ouço, a grande felicidade que vai instalar uma fábrica de carros chineses aqui em Hortolândia, e ninguém falou quanta água vai usar, quanto ferro vai usar, o que vai acontecer, como é que vai ser o uso do solo para isso, né? Quanto imposto está se deixando de pagar, etc, etc. A gente nunca faz a conta certa, né? Incluindo todos os elementos que estão sendo utilizados. E antes de começar o debate mesmo, eu queria só aproveitar para dizer para vocês que a minha colega Raquel, que é professora da Unicamp também, e eu temos um curso no Instituto de Economia, um curso de 370 horas, que funciona às sextas à noite, sábado de manhã, de gestão da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa. Então, quem tiver interesse em aprofundar nisso, por favor, procurem a gente. E aí eu vou puxar um pouco a discussão para o lado da sustentabilidade, que pelo menos na apresentação do Newton ficou um pouco de fora, que é a questão do lado social. Eu acho que do mesmo jeito que as empresas têm que ter cada vez mais um compromisso em olhar para o que nós chamamos de ciclo de vida do produto dela, então ela não pode só... O Newton apresentou bem claro, ou seja, a Siemens tem clareza de que a sustentabilidade é um mercado importantíssimo hoje, na água, na energia e em outras questões. E a adoção de tecnologia, a mais avançada possível para isso, também é uma estratégia extremamente importante. Mas ele não ressaltou, né, a questão do ciclo de vida dos seus produtos, né?
E dentro do ciclo de vida do produto, ou seja, olhar para o produto desde antes dele ser matéria-prima até o descarte final, né, do que sobrou, né? Então essa é uma questão que eu gostaria de saber como é que a Siemens está trabalhando com isso, né, já fazendo uma pergunta. E a outra dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão, vamos dizer, social. As empresas, assim como o Estado, têm que encarar os dados que foram apresentados pelo professor como também de responsabilidade deles. Ou seja, a gente tem não sei quantos milhões de pessoas que tem menos de $1 por dia para sobreviver, é um problema que não é só dos estados, não é um problema que é só dos outros, é um problema que é nosso. E a gente sabe que o principal, vamos dizer, o que mais desgasta, ou não sei se o que mais gasta, mas certamente um dos aspectos importantíssimos da destruição do meio ambiente vem da pobreza. Esse nexo existe claramente no campo, na cidade. Então, essa questão tem que ser incorporada pelas empresas. E a gente sabe, né, o nosso curso a gente percebe isso, que a quantidade de possibilidades de desenvolvimento de ações, atividades, onde são incorporadas a dimensão social é imensa. A gente está nem engatinhando nisso. E eu acho que essa é uma dimensão extremamente importante que eu queria, então, meio que deixar essa pergunta para os dois e aí, ao mesmo tempo, abrir a palavra para mais perguntas. Nós vamos fazer, para render o tempo, um grupo de perguntas, 3, 4, e aí a gente passa a palavra para eles e depois a gente volta para mais perguntas. Não esquecerem de deixar o questionário ao saírem, por favor, que é importante aqui para eles. Parece que tinha uma pessoa querendo uma carona para São Paulo, não sei se já resolveu. Já, então tá bom. Raquel, o lado feminino, temos 4 perguntas já. Microfone, passa lá. Então, bom dia a todos. Eu estou querendo reforçar um pouquinho o que Bacham falou, mas colocar outras questões. Quando, na fala do Luciel, né, logo no comecinho, ele fala que mudou a dinâmica dos negócios. A sustentabilidade mudou a dinâmica dos negócios, né? E aí você faz todo um caminho, né, para falar da mudança, colocando muita ênfase no econômico, né, e colocando muita ênfase, por exemplo, na exemplificação que você dá, né, dos mecanismos de desenvolvimento limpo, né, na questão de créditos de carbono. Aí eu falo que a ênfase também está colocada nas questões relacionadas, né, ao um pezinho do tripé, que é o ambiental, né, e a utilização de instrumentos econômicos para resolver isso, exclusivamente instrumentos econômicos, e que eu sinto que a gente está usando remédios iguaizinhos àqueles que provocaram todos os problemas que a gente tem hoje, né? Então, essa é uma questão, e que, no caminho, você fala, né, do Banco Real, né? Então, o Banco Real é a explicitação, para mim, de que a dinâmica dos negócios não mudou coisa nenhuma, né? A crise de 2008 traz para mim também essa evidência. Eu tinha 9 projetos de consultoria, de educação para a sustentabilidade, em algumas 3, 4 empresas, né, que em 2008 todos foram interrompidos, né, e aí depois foram retomados devagarzinho. O Yuri, para mim, assim, é uma grande emoção ter trazido o Yuri, porque o Yuri, o primeiro lugar que eu trabalhei com consultoria foi o Banco Real, né? Há 10 anos atrás eu comecei. E o Yuri era o auge disso tudo, onde o pensamento sistêmico aparecia, né, na propaganda do Yuri. Meu carro quebrou, eu tive que ver num posto de gasolina, né, e num domingo à noite, porque o lançamento da campanha do Yuri foi no intervalo do Fantástico, né? E aí eu falava, não, nós temos que parar. E dormimos no posto de gasolina, eu, o marido e minha filha. Mas então aquilo era o auge. Só que a gente vê que a dinâmica não muda nada e que a conversa é a mesma, né? E, principalmente agora, 2, 3 semanas atrás, o Fábio Barbosa foi literalmente chutado, né? Literalmente chutado, porque essa coisa da sustentabilidade atrapalha os negócios, né? E aí o Santander põe o Fábio para fora. E depois, emendando na fala do Newton,
eu trabalho um pouco, Newton, com esses dilemas como sendo falsos dilemas da sustentabilidade, né? Esses, para mim, são falsos dilemas, porque eu acho que as coisas que estão colocadas como uma coisa versus a outra, não precisa ser versus, sabe? Não precisa ser uma se opondo à outra. E daí eu quero ver como que você pensa em relação a isso, por conta da possibilidade da gente colocar uma coisa e outra, tá? E, de novo, a inovação. Quando você coloca a inovação para a sustentabilidade, se ela não incorporar a questão ambiental, ela não vai ser inovação. E eu reforço, então, o que Basham falou, que eu acho que a inovação, se ela não incorporar também a questão social, não adianta ela incorporar a ambiental, porque daí nós vamos ficar com aqueles 80% ou mais crescendo sem consumir e 20% a menos, né, fazendo todo o estrago em relação ao consumo do desperdício. Bom dia a todos. Meu nome é Glaucia, eu sou geóloga. Acho que eu estou destoando um pouco aqui, mas o ambiente é holístico, eu diria. Eu represento aqui hoje um grupo empresarial importante na área de construção e mineração, atuante aqui na região, e eu tenho origem no IPT. Então, essa questão de pesquisa e desenvolvimento, né, de inovação, é muito presente na minha vida, mas é dificilmente aplicada no dia a dia, no dia a dia, de fato, da população. Então, eu queria até lançar um germen para todos aqui, né, para a gente pensar em casa e tudo, talvez para a Gaia a gente desenvolver até alguns estudos mais para frente, mas o quão aplicável é a sustentabilidade no dia a dia dessa população que às vezes não tem acesso ao saneamento e quer construir sua casinha, seu puxadinho e tudo mais. Então, quanto a gente chega, a energia de ponta da Siemens chega nessa pessoa, para a gente pensar mesmo como lição de casa, né? Eu atuo também pelo grupo, né, grupo estrutural, que tem pedreiras e construção aqui na região, e num órgão que representa os produtores de areia e brita, materiais para construção. E aí eu puxo o gancho da mineração. Sem a mineração, né, que é um estrago, a gente sabe os impactos ambientais que causam no planeta, mas nada disso a gente teria hoje em dia, né? Então, eu puxo também pelas políticas públicas de que a gente tem, hoje em dia, cada vez pressões mais severas para essa indústria, e deve ter mesmo, eu concordo que tenham, mas a gente não tem um preparo governamental ou mesmo institucional para defender as reservas minerais, as jazidas, uma produção mais justa. Então, eu estou querendo discutir isso, lançar para vocês essa preocupação do recurso mineral, que a gente fala muito dos recursos naturais, se esquece do recurso mineral. E sem ele, a cadeia toda, de todo o desenvolvimento tecnológico, fica pensa. Tá bom?